Antes de você cumprimentar o irmão que está do seu lado, nós estamos passando uma orientação. Já que nós estamos vivendo a questão do coronavírus, né, foi orientado que nós nos cumprimentássemos de outra forma. E não sei se vocês sabem, né, nós temos aqui entre nós muitos descendentes de italiano, né? Você vê pelo nome Danicella, Maringelli, Antonucci, Malinverno. E a gente, quando vê uma pessoa, a gente quer abraçar, a gente quer beijar. Mas talvez nesse momento, pelo menos por um tempo, nós vamos precisar nos conter, amém? Então você pode fazer que nem o Boaz, que passa dando tchauzinho, ou você pode fazer como foi recomendado, né? Cumprimentar com o cotovelo. Então dá boas-vindas aí para o seu irmão, dizendo bem-vindo à casa de Deus. Nessa fase, a gente não vai colocar as mãos, né, sobre uma pessoa e consagrar ela, estou brincando. Mas, assim, é um momento em que nós temos que ter algumas cautelas, amém? Quando a gente faz isso, talvez você fale assim, não gosto desse jeito de cumprimentar, eu queria abraçar e tal. Tudo bem, irmão, mas a gente vai fazer isso pelo coletivo. Eu também preferi abraçar, eu também prefiro tocar a pessoa e falar, ei, como é que você está, irmão? É difícil, né? Eu vi o Maringelli lá, já veio me cumprimentar, parabéns, a gente já se abraçou. É difícil a gente se segurar, mas talvez por um tempo seja necessário. Os nossos irmãos lá na Itália, eles não se contiveram, né? Eles queriam continuar com os beijos e abraços e acabou espalhando algo que, infelizmente, chegou lá com muita violência. Mas é isso, irmãos. Então, a gente tem esse cuidado. Aqui nós temos muitos bebês também. Então, na hora de brincar com os bebês, fique atento. Você já botou a mão em tanto lugar, né? O bebê é tão purinho ali. Não toque, é santo. Né? Quem tocar será eliminado do meio do povo. Não, estou brincando. Mas é isso, irmãos, vamos tomar um cuidado, né? Nós estamos vivendo numa comunidade e nós podemos fazer a nossa parte, higienizar bem as mãos, tem álcool aqui espalhado por todo canto, né? O pessoal do som aí cheio de botão, cheio de coisa. Tem as máscaras aqui, se você quiser usar. Essa máscara não é assim, que legal, tem uma caixa, eu vou levar para casa. Essa caixa é para você tirar uma máscara e usar no período que você permanecer aqui na igreja. Não pode levar para casa, tudo certo? Estamos combinados? Então, pelo menos por um tempo, até que diminua um pouco essa onda aí do coronavírus, a gente vai tomando essas precauções, essas medidas. Então, se eu não te cumprimentar, se o pastor não te cumprimentar, não fica ofendido. Né? Tem que fala, nossa, o pastor passou por mim, nem me cumprimentou. Não é essa a questão. É uma prevenção, tá? E é isso. Eu acho que sobre esse cuidado está muito claro, né? Nós também vamos respeitar os irmãos do Ministério Chinês. Na reunião de oração, eu, desavisado, fui cumprimentar o irmão. Eu percebi que ele ficou meio assim, vou, não vou. Só que eu acho que ele deve ter pensado, né? Não, o cara vai se sentir ofendido, então eu vou cumprimentar. Mas acho que depois que ele cumprimentou, ele se arrependeu. Mas, assim, cada um tem uma consciência. Mas a gente vai fazer pelo outro também, amém? É um cuidado, é uma cautela e nunca é demais. Passado esse tempo, você pode abraçar, né, quem você quiser, chamar as pessoas para estar mais próximo. Depois abraça em dobro. E aí você mata as saudades, mata a vontade. Irmãos, eu vou diretamente para o nosso ponto, como sempre, né? Sem enrolar muito. E nós vamos continuar trabalhando na perspectiva do livro de Josué, aquilo que nós podemos aprender com essa fase do povo de Deus, aquela etapa onde Josué teve que assumir a frente e conduzir o povo para alcançar a terra prometida. Então, dentro do texto de Josué 3, nós vamos falar sobre os passos para tomar posse da terra prometida. E aqui, irmão, é muito importante você se atentar com algo. Deus prometeu uma terra para o povo judeu, certo? Mas essa terra, por mais que ela fosse boa, por mais que fosse uma promessa de Deus, por mais que fosse uma garantia de Deus, ainda assim exigia uma postura por parte dos israelitas. Você vê que o povo de Deus ficou lá penando no deserto porque eles não assumiam uma postura, eles não tinham entendido que o Senhor deveria governar as suas vidas. E eles ficaram dando voltas no deserto até que, em determinado momento, foi a hora de tomar um passo de fé para receber essa bênção, essa promessa de Deus. Então, irmãos, não é diferente hoje. A gente fala assim, existe a proposta da vida eterna para o cristão. Você foi salvo em Cristo. E muitos cristãos olham uma promessa garantida, inabalável, que já foi alcançada, então eu não preciso fazer mais nada. Não, você não faz nada pela sua salvação, mas você precisa adotar a postura de um filho de Deus, andando como um peregrino nessa terra. O peregrino ele não tem onde morar, ele não tem onde ficar, ele não tem onde se estabelecer, ele não tem raízes aqui. E a Bíblia fala que nós somos peregrinos enquanto nós estamos na terra. Isso tem várias implicações na nossa vida prática.
Então existe uma promessa, existe a terra prometida para nós alcançarmos. Mas como nós podemos fazer para alcançar essa terra prometida ou essa herança que Deus nos permite alcançar em Cristo? Então nós vamos usar o trecho de Josué 3. Eu dividi em duas partes para facilitar o nosso entendimento do texto, mas a primeira parte nós vamos falar, se nós fôssemos citar alguns passos para tomar posse da terra prometida, dentro do texto você vai achar que existem pelo menos esses 3 que nós vamos propor hoje. E o primeiro é a presença de Deus e a nossa santificação. A presença de Deus, ela vai se manifestar quando Deus quer. A presença de Deus, na verdade, está em todos os lugares, porque Deus é onipresente, amém? E a nossa santificação é uma obra que a gente não faz sozinho, irmãos. O Espírito Santo vai nos ajudar nesse processo. Nós dependemos de Deus até mesmo para viver em santidade, para andar nesse processo de santificação. Mas também existe essa inclinação de você falar, Senhor, eis-me aqui. Deus, faz a sua vontade na minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor fala para ser santo como o Senhor é santo. Sonda o meu coração. E assim nós vamos caminhando nesse processo de santificação. Mas vamos ler, então, Josué 3, de 1 a 6. O texto fala, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, e desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Amém? Essa é a primeira parte, vamos nos atentar aqui inicialmente. E o texto ele é muito claro, ele começa falando que logo cedo, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de um lugar que talvez na sua Bíblia esteja escrito Vale das Acácias, e esse lugar fica em Moabe, ou seja, era um território que era um território, fugiu a palavra, como se fosse algo hostil ao povo de Israel, e ali eles estavam naquele último passo para alcançar a terra prometida. Então você vê ali, eles partiram de Sitim, onde eles ficaram ali 3 dias, e depois os oficiais foram percorrendo o acampamento e dando uma ordem ao povo. E a primeira ordem ao povo foi o seguinte, olhem a Arca da Aliança. Pensa, todo o povo, talvez mais de 1 milhão de pessoas, aguardando Josué dar uma ordem. E dizem que esse local onde eles acamparam, hoje agora, antes do culto, eu cliquei lá e escrevi Rio Jordão, porque eu já tinha ouvido falar que o Rio Jordão ele é pequeno. E, de fato, onde a mulher estava no filme, na gravação, ela estava ali bem situada, onde Jesus foi batizado, teoricamente. E você vê, é mais ou menos daqui até o Jorginho ali, é essa distância. Aí você fala, que milagre há do povo atravessar esse trechinho. Só que a gente tem que lembrar que a geografia muda, não é verdade? Vocês sabiam que na época do meu avô teve gente que nadava no rio Tietê? Tenta nadar no rio Tietê hoje, para ver o que vai acontecer com você. Então, aquele rio provavelmente tinha uma outra dimensão, mas sempre é um fato em que aquele rio ele tinha uma época do ano que transbordava. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse milagre, mas antes eu queria falar dessa ordem que foi dada para todo o povo. A ordem foi, olhe a Arca da Aliança. Quando virem a Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições para segui-la. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Onde a arca ia, o povo de Deus, ou até mesmo os seus inimigos, sabiam que ali o Deus de Israel estava presente. A arca era algo que não podia se brincar, irmãos. Alguém tocou na arca lá e foi fulminado. Teve momentos em que o povo mesmo falou assim, deixa essa arca onde está, porque é sério mexer com esse negócio. E a Arca da Aliança, ela não só representava a presença de Deus, porque ela, como se ela exalasse a presença de Deus. Era de lá que o Moisés recebia a ordem de Deus para o povo. Era ali que estavam armazenados itens
que revelavam que Deus estava com o povo e que Deus tinha uma aliança com esse povo. A arca, a presença de Deus, é a coisa mais importante para o povo de Deus. E essa arca da aliança, ela revelava que só existia um jeito de você obter sucesso e vitória. É quando você fosse guiado pela presença de Deus. Irmãos, isso aqui tem muita implicação para a nossa vida no dia a dia. Porque eu faço a pergunta, o que tem te guiado nesse mundo? Quando você olha e coloca o foco, em que você está colocando o seu foco? Porque que você vê mais de 1 milhão de pessoas e a ordem é, olhe para a presença de Deus. Vocês são o povo de Deus. Para onde vocês têm que olhar? Olhem para a arca. A arca representa a presença de Deus. Uma igreja, o povo de Cristo hoje, para onde nós temos que olhar? Nós temos que olhar para Cristo. Nós olhamos para os homens, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para o nosso coração, que nós sabemos que ele não é termômetro regulado, ele não é bom. A gente olha para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, a gente considera o nosso conhecimento próprio, mas e Deus? Irmãos, esse é um discurso que a gente ouve sempre, mas pega e analisa a sua vida. Às vezes a gente vai optar por um emprego porque a gente vai ganhar mais. A gente não para perguntar para Deus, falar, Deus, o Senhor está nesse negócio? A sua presença está aqui, Senhor? É aqui que o Senhor quer me guiar? É por esse caminho? Não, eu quero que você vá naquele que você vai ganhar 3 vezes menos. Oh, ok, Senhor, então a sua presença está aqui, eu vou seguir aqui. Não, a gente segue a nossa racionalidade, a gente segue a nossa necessidade, a gente segue a nossa demanda. Agora imagina se o povo fizesse isso, para atravessar o Rio Jordão. Cada um fala, não, eu acho que a gente tem que ir para a diagonal, não, acho que a gente tem que ir para trás, não, a gente vai pular com vara, não, a gente vai pegar e fazer um barco. Cada um falando uma coisa. E Josué falou para todos os sacerdotes, passem por todo o povo dizendo, olhem para a arca. Aonde a arca for, nós iremos. E vocês perceberam uma coisa interessante? Pelo menos 2 coisas interessantes. Eles tinham que manter quase 1 quilômetro de distância da arca. Quanto que é 1 quilômetro? Será que dá lá atrás? Não, talvez mais. Por que não podia chegar tão perto da arca? Porque não é para qualquer um, Deus é santo. Só que logo seguida, a outra ordem que nós vamos ver adiante é santifiquem-se. Esses 2 elementos vão caminhar juntos. A presença de Deus e a santidade do ser humano. Mas falando um pouquinho ainda dessa curiosidade, o povo devia olhar a arca, mas devia manter essa distância. E ele fala assim, vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Às vezes a gente quer se aventurar num caminho novo, a gente quer se aventurar numa oportunidade, mas a gente nunca passou por lá. O que nós temos que fazer? Senhor, me guia com a sua presença. E por falar na presença de Deus, irmãos, eu fiquei meditando esses dias. Por que tem pessoas, e isso é muito prático, por que tem pessoas que quando estão no momento de louvor, no momento de adoração, ou até mesmo aqui no culto, elas se entregam de uma forma diferente de outras pessoas? Por que tem pessoas que parece que entre estar na feira e estar na igreja é a mesma coisa? Porque tem a percepção diferente da presença de Deus. Na nossa cabeça a gente fala, Deus é onipresente. A gente fala as 3 coisas, né? Onipresente, onipotente, onisciente. A gente aprende isso desde pequeno. Talvez o cara nem vá na igreja, mas ele sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente e onipresente, é isso, né? A presença de Deus, irmãos. Deus está em todo lugar. Tinha até uma musiquinha que a gente já cantou aqui na Pão, né? Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Tem um salmo que fala isso, se você pode se esconder no mais fundo abismo, a presença de Deus está lá, você não foge da presença de Deus. Então é óbvio que Deus está em todos os lugares. Não tem como eu escolher esse lugar e falar, aqui Deus não está, eu posso ficar aqui, porque Deus não vai ver o que eu estou fazendo. Deus está em todos os lugares. Mas qual é a diferença? A manifestação da presença de Deus. O povo vivia numa religiosidade até a vinda de Cristo. De repente Deus encarnou em Cristo, e o próprio Deus veio ensinar o seu povo a respeito da lei que é pura, que é boa, que direciona a pessoa. E um monte de homens começaram a falar, cara, a gente está seguindo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus realmente quer de nós. A presença de Deus, quando ela se manifesta, ela vai trazer mudança no nosso meio. É por isso que uma pessoa começa a chorar na presença de Deus. É por isso que uma pessoa começa a declarar palavras de gratidão, porque ela sabe que se não fosse a presença de Deus, nós não estaríamos aqui.
Aí a pergunta para mim e para você, nós desfrutamos da presença de Deus? Ou nós seguimos uma rotina religiosa? Ou nós seguimos a agenda do cristianismo moderno, cantando as músicas que estão por aí e tudo mais, vestindo as roupas que os crentes vestem? Tem igreja que se você não tiver um terno, você não entra. Jesus usava terno, é a minha pergunta. Ah, não critica a doutrina dos irmãos. Cara, isso não é doutrina bíblica. Você quer usar terno, usa, fica aí, glória a Deus. Mas o outro não tem condições, não impõe esse fardo a ele. Ou você compra um terno para ele e traz ele para a igreja. Sabe, então, irmãos, a presença de Deus, ela começa a fazer a gente enxergar o mundo de outra forma. Ela começa a fazer a gente enxergar o nosso irmão de outra forma. Começa a trazer amor para o nosso coração pela obra de Deus, pelas pessoas que estão à nossa volta, por aqueles que não foram alcançados. Isso é a presença de Deus. E quando Josué fala assim, para todos os sacerdotes, ordene a esse povo que olhe para a arca de Deus, é para falar, a presença de Deus, ela é fundamental para a nossa direção. A presença de Deus, ela é fundamental para mostrar o caminho. E esse deve ser o nosso foco. Nada além disso. E aí depois é interessante porque fala que os sacerdotes levitas estavam carregando a arca. Se você leu ali a descrição sobre a arca, ela não parece ser maior do que, talvez, esse cubo de baixo aqui, um pouquinho maior que isso, né? E aí, tinha que passar uma vara de acácia, lembra? Eles estavam no Vale das Acácias, lá devia ter um monte de acácia, mas aquela acácia ela era revestida com ouro. Então você passava, tinha 2 argolas aqui, os querubins um olhando para o outro, você passava essa vara para cá, essa vara para cá. Quantas pessoas conseguem carregar essa arca? 4, né? Porque se for 2 na frente, vai cair para trás, se for 2 atrás, cai para frente, se for na diagonal, vai ficar meio torto. 4 pessoas. Aí eu te pergunto, vamos pensar com a mente dos hebreus lá atrás. Moisés morreu. Nossa, o nosso porta-voz morreu. Ah, tá bom, mas ele levantou Josué. Vai ter alguém ainda intercedendo por nós. E aí Josué fala, vocês 4, vão lá, pegam a arca e vão na frente. Esses 4 foram na frente do povo. Só eles, 1 quilômetro para frente. Você olhava para trás, 1 milhão de pessoas só observando você. E você com o peso da presença de Deus aqui no ombro. Mas você está perto de Deus. E eles estavam diante, sabe do quê? Jericó. Dizem que se você parasse desse lado do Jordão e olhasse para lá, você ia olhar as muralhas de Jericó. Qual que era o próximo desafio de Josué? Derrubar aquela cidade. Só que a nossa ótica é assim. Está eu, Boaz, o William e o Amós carregando a arca. Tremendo de medo aqui. Não toca na arca aí, maluco. Deixa mais para lá, senão vai encostar em mim, eu vou morrer. Aí você olha para trás e você vê aquele povo todo, sem fazer nada. Não é isso que acontece no nosso meio muitas vezes? A obra de Deus é feita por poucos, enquanto muitos cruzam o braço e ficam vendo o que vai acontecer. E o pior, lá você vê seu inimigo, só esperando. Mas você não está vendo na ótica deles. Sabe qual era a ótica dos caras ali do outro lado? Nós estamos perdidos. Aquele povo que trouxe aquele Deus que trouxe esse povo lá do Egito, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho para esse povo passar, aquele Deus que fez maravilhas na terra do Egito e humilhou Faraó, eles estão vindo até a nossa porta. Só que os caras estão tudo com medo. Isso é a vida de muitos cristãos. Sabe que tem uma promessa. Sabe que tem algo para ser alcançado. Sabe que existe um esforço, porque você tem que avançar. Pensa, não tinha opção. Eles saíram do Egito, foram sendo guiados pelo deserto. Daqui a pouco eles encontram um rio, como eu falei, talvez nem tão extenso. Mas aquela era a barreira entre eles e a promessa. E aí eles vão ficar com medo. O povo tem essa mentalidade de medo. Só que quem vive no medo não conhece o amor. Isso a gente vê lá em João. E nós temos que amar a presença de Deus, porque Ele vai na frente. É Ele que vai abrir esse caminho. E hoje, irmãos, nós estamos falando desses 4 sacerdotes carregando a arca. Hoje, em Cristo, nós vimos que não existe mais esse sacerdócio. O sacerdócio levítico foi abolido. Quem que é sacerdote aqui hoje? O ministro e o pastor? A esposa do pastor? Os filhos do pastor? Não, todos os cristãos. E dá para carregar uma arquinha com 4... Não, todos nós levamos a presença de Deus. Não era para a igreja estar marchando rumo ao objetivo, à terra prometida?
Não era para nós sermos corajosos, como nós vimos na pregação passada? Seja forte e corajoso. A presença de Deus está em você. Não importa o desafio à frente. Nós estamos juntos. 1 milhão de pessoas atravessando, já pensou? Mas tudo bem, nós estamos ali no Antigo Testamento, Cristo ainda não tinha vindo, mas tudo isso que estava acontecendo já era sombra de algo que iria acontecer, e nós desfrutamos dessa realidade em Cristo. E aí ele falou, quando vocês virem esses sacerdotes avançando com a arca, 1 quilômetro lá para frente quase, vocês começam a sair dos seus lugares. É hora de se reposicionar. É hora de você seguir essa presença. Saiam do seu lugar. Haja contra a inércia. O povo de Deus, o maior desafio não é Satanás, cara. Não é o pecado. Não é nem nossa carne. O nosso desafio é a nossa inércia. É a gente ficar parado falando, a presença de Deus se foi. Como é que era o termo? Icabode? Não era isso? A presença de Deus se foi. Tá certo? Teólogo, hein? A presença de Deus se foi. A gente vive como se a presença de Deus não estivesse no nosso meio. Então, o que a gente faz? Já que a gente não consegue, vamos cruzar os braços. 1 milhão de pessoas com o braço cruzado, esperando 4 pessoas avançarem. Esperando Deus levantar um Josué. Já que Moisés morreu, tem que levantar alguém. Isso a gente tem observado. Lógico, tem muitos casos, muitas igrejas que têm esse problema, mas nós temos visto isso na comunidade chinesa. Uma dificuldade de levantar liderança. Uma dificuldade de levantar jovens que sejam apaixonados por Cristo e queiram servir a Deus. Qual que é a dificuldade, irmãos? A presença de Deus não está mais no nosso meio? Ah, o Rio Jordão é muito grande. Ah, não, os egípcios estão atrás de mim. Sabe, a gente parou de olhar para a presença de Deus. A gente parou de ter a referência correta. A gente olha para a nossa dificuldade. A gente olha para os obstáculos. A gente olha para tudo que não tem que olhar. E não olha para Cristo, que já venceu. Um Josué, irmãos, para 1 milhão de israelitas. Não podemos mais olhar e ver só Jesus como se ele tivesse feito tudo aquilo e acabou. Porque cada um de nós somos pequenos cristos. É como se cada um dos hebreus tivesse que aprender a lição. Eu vou ser como Josué. Esse cara é um exemplo para mim. Aliás, Josué significa salvação. Ele está ali mostrando um tipo de Cristo, vamos dizer assim. Um simbolismo de quem Cristo viria a ser para o seu povo. Então, a nossa referência é Jesus, irmãos. Não é Satanás, não é o pecado, não são os inimigos, não são os obstáculos. Primeiro ponto, olhe para a presença de Deus. A presença de Deus é algo que vai nos ajudar a tomar posse da terra prometida. E a segunda ordem que foi dada ao povo? Santifiquem-se. Eu li uma frase, eu não vou lembrar qual foi o pregador, uma frase muito simples, mas muito útil para esse momento. Ele fala assim, santidade, santificação, não é uma opção para o cristão. É o estilo de vida de todo cristão. Você não tem como escolher, hoje eu vou andar, não vou andar em santidade, hoje eu vou permitir que eu me contamine com o pecado. Não, irmãos, não existe essa condição para nós. Mesmo que a gente venha cair, mesmo que um pecado esteja ali rondando a nossa vida, ainda assim, o nosso chamado é para ser santo. O nosso chamado é para santificação. O nosso chamado é para ir lá e subir na cruz e morrer com Cristo. O nosso chamado é para olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor é santo. Eu quero a sua presença, então limpa o meu coração, limpa a minha vida. Então a santidade, irmãos, a gente parece que tem deixado um pouco de lado, parece que não faz mais parte da igreja. Ah, vem como estás, está tudo bem. Nunca foi dito isso. Jesus, ele vem, dá a vida pelo pecador, mas ele dá uma nova vida para o pecador. Ele não dá a vida dele de forma inútil, ele dá com um objetivo. Você vai ser uma nova criatura. Vai, não peques mais. Quando você vê essa questão de manter distância da arca, isso mostra a santidade de Deus. Porque um Deus santo, ele não estabelece uma amizade com um pecador. Porque o pecador está debaixo da ira de Deus. Nós, como pecadores, nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos o julgamento justo de Deus. Tem um trecho que fala, irmãos, no Novo Testamento, João,
ele fala, você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Quando você se torna amigo do mundo, você naturalmente vai se fazer inimigo de Deus. Mas a gente vai dialogando. Até usam aquele termo, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não existe isso, cara. Nem essa frase deveria existir do púlpito. Porque ou você está no mundão, ou você está em Cristo. Se você permanece no mundo, você precisa nascer de novo. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa da obra de santificação do Espírito Santo. Ah, mas você não erra? Todos nós erramos, irmãos. Mas a questão não é errar ou não errar. A questão é você entregar a sua vida para Cristo. E permitir que o sacrifício dele seja suficiente. Permitir que o sangue dele, que nos purifica de todo pecado, realmente venha nos limpar dos nossos pecados. Então Deus é santo, ele não estabelece uma amizade com alguém que vive em pecado. Outra, Deus é santo, ele não pode permitir o pecado na presença dele. Às vezes, pode conversar com qualquer professor de teologia, alguns pastores, muito jovens. Você lê aquela passagem onde é Uzias, né? Tocou na arca, Uzá, tocou na arca e ele morreu. Até o Davi ficou bravo, até o Davi ficou meio indignado e falou, como assim? Mas a gente não conhece o coração de Uzá. A gente não sabe as coisas que estavam permeando aquele momento. E, de fato, não toque na presença de Deus, porque Deus é santo. Ali mostra para a gente o que realmente é a presença de Deus. E eu vou fazer um comparativo com o Novo Testamento. Ananias e Safira morreram na frente de Pedro. Uma hora um, depois outro. Mas por quê? Porque o coração deles tinha muito engano. O coração deles era egoísta. O coração deles estavam se satisfazendo com a venda do campo, mas, ao mesmo tempo, eles queriam que a igreja olhasse e eles mostrando, estou dando dinheiro aqui para os apóstolos, para a igreja. E eles foram fulminados por causa disso. A presença de Deus é santa. Deus é santo, Deus é fogo consumidor. Isso aqui deveria nos fazer parar e falar, Deus, olha a minha vida como está. Se de fato eu fosse tocar na arca hoje, será que eu seria fulminado? Será que eu posso estabelecer uma amizade com esse Deus santo? E aí o caminho, irmãos, é Jesus Cristo. Porque você, pela sua própria justiça, eu, pela minha própria justiça, a gente não tem que ficar a 900 metros da arca. A gente tem que ficar muito mais longe que isso. Mas é pelo sangue de Cristo que nós podemos entrar nesse caminho. É pelo sangue de Jesus que nós podemos desfrutar desse relacionamento com Deus. Então, se isso foi perdido na sua vida, você tem que estabelecer isso hoje. Permitir que o sangue de Jesus realmente te salve desses pecados e você volte para Deus. Porque Deus, ele não permite a existência do pecado. Ou você vai ter a presença do pecado ou a presença de Deus. Para resolver o problema do pecado, irmãos, existe a necessidade de um sacrifício. Não há perdão de pecados se não houver derramamento de sangue. Jesus morreu na cruz exatamente por isso. Para falar assim, meu sangue foi derramado em favor de muitos. Quando a gente toma a ceia, o que aquele cálice representa? O sangue da nova aliança. Não uma aliança antiga, mas uma aliança onde você em Cristo pode entrar no Santo dos Santos, pode desfrutar do relacionamento com Deus, pode perceber a presença de Deus. E esse problema foi resolvido na cruz de Cristo. Então, somente pela fé em Cristo e recebendo o perdão dos pecados é que nós podemos ter comunhão com Deus. E aí sim nós podemos caminhar em santidade. Que é o que vai nos levar à terra prometida, irmãos. A presença de Deus e a santificação do povo de Deus. Não eu somente sendo santo, não você somente sendo santo, mas o povo de Deus buscando caminhar no caminho da santidade. Outra coisa que me fala sobre a santidade, irmãos, Deus não pode usar um instrumento contaminado pelo pecado. Se você está lendo aí o Antigo Testamento, você vai ver que Deus dava ordens para você higienizar todos os utensílios do templo. Toda hora tinha que pegar o sangue que foi derramado por um sacrifício, aspergir sobre determinado objeto, e aí sim seria santificado ao Senhor. Era todo um processo de ritual. Hoje não existe mais isso, porque Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi completo. Então hoje nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Isso era para você estar dando glória a Deus, irmãos. Isso é uma notícia, essa é a boa notícia.
Nós podemos entrar nesse caminho, nós podemos desfrutar da presença de Deus. E outra, se você quer ser usado por Deus nessa geração, o caminho é santificação. É buscar a presença. É negar a si mesmo. Porque Deus não usa nenhum instrumento contaminado. Deus não usa um vaso que está corrompido. Nós temos que trabalhar no nosso coração, irmãos, para que Deus possa nos usar e para que a presença de Deus possa se manifestar no nosso meio. Você acredita nisso, irmão? Tem alguém aí? Sim? Amém? Se nós queremos experimentar o poder de Deus, se nós queremos usufruir da proteção de Deus, se nós queremos viver na convicção que nós temos essa salvação de Deus, então nós precisamos preparar o nosso coração e nós precisamos lidar seriamente com o pecado. O pecado atrapalha tudo, irmãos. E o pior é que o pecado deixa o pecador cego. Ele acha que ele não fez nada. Ele acha que o coração não é orgulhoso. Ele acha que está todo mundo contra ele. Ele vira a vítima. Se você pensar isso no nível da comunidade toda de Cristo, a gente precisa muito da presença de Deus. E a gente precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para nos livrar desses pecados, de coisas ocultas que estão no nosso coração, para nós podermos ser um instrumento de Deus ainda nessa geração. Tem o trecho de Hebreus 12 que vale a pena ser citado aqui, Hebreus 12, 1 e 2. Ele fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é mais ou menos essa ordem que foi dada para o povo para atravessar o Jordão? Olha para a presença de Deus, se santifique e avance, corra essa corrida que está proposta. É isso que Hebreus está nos ensinando agora em Cristo. Ponto 2, irmãos. É a continuação desse texto bíblico. E ele vai falar o seguinte, a sequência, dos fatos. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus, todos os povos que, na verdade, estavam ocupando a terra prometida. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Aí ele dá um parênteses aqui, explicando que o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, ou seja, ele fica mais extenso. E assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de onde? De Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Irmãos, esse trecho para mim é sensacional, porque além de seguir a presença de Deus, e além de buscar a santidade, para você ser usado por Deus, para alcançar essa terra prometida, a gente tem que ter uma ação prática da nossa fé. A nossa fé ela não é uma fé filosófica, ela não é uma fé subjetiva, ela é uma fé que vai nos levar à prática. E Josué chamou os sacerdotes e falou: quando vocês estiverem diante ali, vocês vão botar o pé, ou seja, vocês vão dar um passo, e aí vai acontecer um milagre. E eu queria falar um pouquinho desse grande milagre, irmãos. Se a gente observar todos os fatores que está envolvido aqui nessa história, nesse relato, a gente vai ver que foi um grande agir de Deus. A gente não pode olhar para a travessia do Rio Jordão e achar que foi menos do que a travessia do Mar Vermelho.
Primeiro, porque Deus estava presente. Esse evento ele aconteceu como foi previsto. Ele já tinha falado para Josué como seria. Ele aconteceu no momento exato. Então não foi assim, isso aí acontece na natureza uma vez por ano. Tá bom, se for assim uma vez por ano, de repente, naquele momento, os caras pisaram ali e aconteceu. Cara, se isso não é milagre, você vai querer chamar de coincidência? E aconteceu também quando o rio se encontrava na fase de cheia. As margens estavam transbordando. E essa parede de água foi mantida no lugar por muito tempo, porque o povo inteiro tinha que passar. Deus não ia destruir metade do povo que demorou, né? Tem que esperar até o setar da tarde, a gente tem que ter paciência, que uma hora eles vão conseguir atravessar o Rio Jordão. A passagem ficou seca, isso também mostra que é um grande milagre. E mal o povo terminou a travessia, os sacerdotes saíram do rio, a água regressou imediatamente. Irmãos, isso foi uma ação de Deus. Foi algo pontual que Deus fez para mostrar, eu estou no meio de vocês. Ouçam as minhas palavras e vocês vão experimentar esse tipo de milagre, essas maravilhas. Alguém tem dúvida de que esse ato é tão grandioso quanto a travessia do Mar Vermelho? Foi um milagre, irmãos. Quando a gente anda na presença de Deus, quando a gente busca ter uma vida correta, uma vida santa, por causa do sangue de Cristo, e a gente começa a andar por fé naquilo que a palavra de Deus nos fala, a gente experimenta esses milagres. A vida cristã ela não é uma inércia, como nós falamos. A vida cristã não é algo enfadonho. A vida cristã, com a presença de Deus, ela vai nos fazer vivenciar coisas grandiosas. E por isso que foi que o Senhor falou a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que está com você, irmão. O Deus que esteve com Moisés, o Deus que capacitou Josué na frente de todo o povo, é o Deus que está comigo e está com você. E aí então nós temos que crescer nessa fé. Alimentar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Se eu estou falando que é o mesmo Deus, então a nossa confiança tem que ser estabelecida nesse mesmo Deus. Como é que está a sua fé hoje? O que causa um abalo na sua fé? O que te faz ficar chateado com Deus? Não é assim que a gente fala às vezes? Deus, você não permitiu acontecer isso. Deus, você não me abençoou aqui. A gente não conhece Deus. Quem conhece Deus, confia em Deus completamente. Josué estava ali, ele não tinha outra opção, ele falou, vou confiar em Deus. O que Deus está me falando vai acontecer. E nós vamos dar esse passo de fé. E nós vamos experimentar esse Deus na nossa vida. E foi esse efeito que fez os caras de Jericó ficarem trancadinhos na cidade deles. Se era uma cidade grande, se era uma cidade murada, se era uma cidade preparada, por que eles já não avançaram para cima do povo? Porque a presença de Deus fez eles ficarem com o coração derretido de medo. A presença de Deus faz isso, irmãos. Ela vence qualquer inimigo, qualquer obstáculo. E como é que Deus fez isso? Como é que nós podemos alimentar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor? Eu acho interessante como Josué falou com o povo. Ele falou assim, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Ele não falou, venham me ouvir. Ele não falou, venham ver o que vai acontecer. Ele chamou o povo para ouvir a palavra de Deus. E instruiu o povo de acordo com a palavra de Deus. E esse Deus vivo expulsou os inimigos e fez o povo avançar, porque eles tiveram fé na palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, que conforme a gente se alimenta da palavra de Deus, a nossa fé vai aumentando. Nós, de fato, vamos conhecendo mais quem é Cristo. Nós, de fato, vamos entendendo mais quem nós somos diante da realidade do pecado, do mundo, de Satanás. E a gente fala, se não fosse por Cristo, onde estaria eu hoje? Isso nos faz avançar, irmãos. Isso nos faz ser um sacrifício vivo na presença de Deus. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ouvir essa palavra e a nossa fé vai aumentando. A gente falou sobre ser forte e corajoso, né? E logo naquela semana eu fui desafiado a ser forte e corajoso e eu percebi que minha fé precisa ainda ser mais trabalhada. Às vezes você vê uma situação na rua, você quer ir lá orar por aquela pessoa. Deus vai falhar alguma coisa? O problema está em Deus. O problema está na incapacidade ou na falta de vontade de Deus? Ou está na nossa fé?
Nós falamos, é legal, né, comentar sobre possibilidades e tudo mais. Nós falamos ali de alcançar vidas na Paulista, alcançar vidas no nosso dia a dia. Quantos de fato tomam o passo? Ouvindo a palavra de Deus, tomam uma resolução e falam, eu vou fazer isso essa tarde, eu vou fazer isso nessa semana. Ah, minha célula está meia boca, ok, eu vou ajudar meu líder, eu vou agora ter prontidão. A igreja está assim, eu vou botar a mão na massa, eu vou ajudar. Minha família está desamparada, eu vou lá, eu vou ajudar. Isso não é porque você é bom, mas porque você tem fé. Você sabe o Deus que você crê, e você se apoia nele. E você age de acordo com essa fé. Você dá o passo. É isso que o terceiro ponto está nos mostrando, irmãos. A necessidade de ser dado um passo de fé. Na verdade, a gente tem fé para um monte de coisa. Quando você passa no vestibular, você vai lá e faz sua inscrição no vestibular. Você está dando um passo de fé que você já vai terminar a faculdade. Ninguém se inscreve na faculdade pensando que não vai terminar a faculdade. A gente vem para a igreja porque a gente sabe que Deus pode falar conosco. A gente não vem aqui assim, ah, não, Deus não vai falar, então eu vou lá mesmo assim. Não, a gente vem porque a gente sabe que a presença de Deus está aqui. Sempre nós vamos dando passo de fé. Por que você casou, Sandrão? Você tinha certeza que a Jane ia te deixar ou não? Que a Jane ia viver eternamente? Não tem garantia, é fé. Por que a gente se lança em um empreendimento? A gente não sabe se aquilo vai ficar, vai permanecer. É fé. Agora, na vida com Deus, a gente fica assim, ó, deixa eu esperar ver o que vai acontecer. Não, irmãos, é necessário um passo de fé. Provai e vede como o Senhor é bom. Isso é fé. Tem gente que dá o dízimo e calcula, perdi 10% do meu salário. Agora tem gente que dá o dízimo e fala, eu sei que isso vai ser investido. Eu sei que isso agrada o coração de Deus. Eu não posso aparecer na presença de Deus de mãos vazias. Nosso irmão está lá chorando, deixa eu lá conversar com ele, eu tenho uma palavra de Deus para ele. É fé. Posso orar por você? É fé. Eu quero te falar das boas novas. É fé. Você não sabe o que aquilo vai se tornar. Mas a gente sempre teme pelo pior. Então essa passagem, irmãos, está nos mostrando que quando a gente ouve a palavra de Deus, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Isso nos fortalece. Isso nos faz querer mover por fé. Sabe por que eu me consagrei para Deus? Não é porque eu tenho mais fé que uns e outros. É porque eu entendi a mensagem, entendi a urgência, entendi a necessidade e falei, Senhor, eu sou podre, eu não sei como, eu sou limitado, mas estou aqui. Isso é fé. É um passo de fé. Devo estar aqui, devo estar lá. Ora, busca a presença de Deus e tome um passo de fé. Nós estamos diante da aquisição de um templo para Pão da Vida, certo? Todos estão aqui comigo? Da onde vai vir o dinheiro? Do céu? Não, em atos de fé de cada cristão. Ou pelo menos vamos voltar uns passos atrás. A decisão de se nós vamos sair daqui ou não, é o quê? É fé. Então, irmãos, não pensa que isso é para pessoas especiais. É para todos aqueles que andam com Deus. O justo viverá por fé. Abraão saiu da casa dos seus pais por fé. Olha o que aconteceu, isso aqui é o resultado da obediência de Abraão. 1 milhão de pessoas, talvez mais, atravessando o Rio Jordão para entrar na terra prometida. O passo de fé de um homem guiou uma nação. Qual passo de fé você pode dar hoje? Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio, irmãos. Mas é necessário molhar o pezinho ali no Jordão. Quando o povo estava sendo perseguido pelos egípcios e estavam diante do Mar Vermelho, o que aconteceu? Começaram a reclamar, começaram a ficar preocupados, começaram a falar, vamos voltar, a gente não devia ter saído de lá. E aí o que Deus falou para Moisés, vocês lembram? Fala para o povo voltar, vai, a gente foi bom até aqui, esse é o nosso limite, mas vamos voltar, vamos pedir perdão para o faraó. Não, ele falou, fala para o povo avançar. O povo de Deus sempre vai ser incitado a viver por fé. Não pela circunstância, não pela dificuldade, não pelos vírus, doenças, epidemias, mas pela fé no nome de Jesus. Esse é o povo de Deus, irmãos. E ele fez o povo atravessar o Rio Jordão. E eu vejo que naquele momento, se você pegar as duas histórias, são muito parecidas. Um líder aqui foi levantado por Deus, um líder aqui sucedeu o líder anterior, um mar aqui foi aberto para eles saírem da terra da escravidão, um mar aqui, o Rio Jordão foi aberto aqui para eles chegarem até a terra da promessa.
E Deus falou para Josué, eu estarei com você como estive com Moisés e vou te exaltar diante de todo o povo. Ele estava falando assim, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Seja forte e corajoso, já tinha te falado, Josué. E agora estou confirmando, eu vou estar com você. E o povo vai entender isso. Então ele fez um milagre parecido. Pensa na vida de Josué, a satisfação que ele teve em ter essa comunhão com Deus, o que ele experimentou. E o povo foi beneficiado também. Então, quando você tem fé, irmão, a sua família é beneficiada, a igreja é beneficiada, o mundo acaba sendo abençoado. É por causa de muitos cristãos que têm fé no nome de Jesus que ele leva algo que melhora uma sociedade. Um missionário sai daqui, tudo estruturado, sua família formada, bons carros, comida, ele vai para um lugar que não tem nada. Ele está sendo luz. E ali ele começa a expandir o reino de Deus. E aquelas pessoas são abençoadas. Nosso país é fruto disso. Pessoas que saíram de um lugar para vir falar de Jesus aqui. A gente crê hoje porque alguém fez esse movimento. Então, irmãos, o ato de fé é o ato de nós colocarmos o pé primeiro, de nós darmos esse passo. Quando a gente fala de fé, eu sempre lembro do Indiana Jones. Esses dias estava passando na TV. Fala em busca do cálice sagrado. E aí, quando eles encontram o lugar onde estaria o cálice, tem vários desafios para chegar até esse cálice. E aí, eles têm que saber um monte de coisa lá, tal, mas, enfim, eles chegam, antes de chegar na sala onde tem o cálice, ele vê um abismo na frente dele. Ele fala, e agora? Vou me jogar aqui? Não, vou dar um passo. E aquele passo abre o caminho para ele passar. Então, é muito real. Aquilo lá mostra, aquilo lá, tipo, Hollywood fez um favor para os cristãos, porque lá ele explicou a fé. Você não fica esperando o caminho aparecer, você dá o passo, e Deus confirma, eu estou com você. Hoje em dia, muitos cristãos têm umas ideias erradas. Não vou casar, não vou ter filho. Isso aí é tudo indo contra a palavra de Deus. Você está fazendo sua vontade, mas não a vontade de Deus. Porque se você levar a palavra de Deus a sério, Deus é a favor do casamento, Deus abençoa a família, Deus quer a multiplicação das famílias. É uma bênção de Deus. E a gente faz o quê? Não vou ter filho porque ter filho é caro. Cara, se fosse assim, eu e a Isa, a gente estava perdido. Você começa a calcular, você fala, não dá. Não dá nem para pagar Netflix aqui. Irmãos, a gente não pode andar pela nossa racionalidade. O justo viverá pela fé, é o passo a passo, é a confiança em Deus. É no dia da dificuldade você entrar na presença de Deus e falar, Senhor, me ajuda aqui. E Deus faz o milagre. Não é questão de racional. Porque, na verdade, quando a gente está falando de questão de fé, não é questão de ser racional. Porque tem muito cristão racional, que defende a fé, que ama Jesus. A questão é que quando você não tem fé, você está sendo irracional. Porque Deus falou, crê em mim, confia em mim, põe o pé e vai experimentar o milagre. Essa é a nossa vida com Cristo, irmãos. Por último ponto, só para acrescentar uma questão bem interessante, Josué manda escolher 12 israelitas. Sabe o que significa escolher 12 israelitas? Eles não pegaram 12 caras da tribo de Judá, eles pegaram um de cada tribo. E aqueles 12 estavam representando a unidade do povo. Você vê que Deus sempre trabalha com a comunidade? Ah, eu não gosto de igreja. Cara, não tem não gostar de igreja. Ou você está inserido no corpo e o cabeça é Cristo, ou você está fora. Nós não vamos escolher os nossos irmãos, mas nós podemos escolher obedecer a palavra que fala, ame o teu irmão. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Esses 12 israelitas estavam representando cada tribo sobre o comando de Deus, em obediência com Deus. Como se os 12 estivessem atestando, nós estaremos lá, porque nós cremos nesse mesmo Deus. Cada casa aqui, cada família se movendo para cumprir o propósito de Deus. Unidade. Essa unidade só em Cristo, irmãos. Todos estavam juntos ali para experimentar a vitória e o poder de Deus. Não se ausente do corpo. Não fique na inércia enquanto as pessoas querem avançar. Vai junto, dá um passo de fé junto. Você tem um irmão ali para te sustentar, para te apoiar, para te encorajar, para também te corrigir. É assim que o povo de Deus anda, irmãos. Deus preparou tudo, mas como nós vamos tomar posse se nós não dermos esse primeiro passo? E juntos nós não dermos esse primeiro passo. E essa mensagem, irmão, a parte prática é o que nós vamos vivenciar
em breve. Nós vamos agora à noite, durante o jantar, assim que o pastor pregar no culto chinês, terminou o culto, nós vamos nos reunir, aqueles que visitaram o templo principalmente, mas talvez você esteja assim, não, eu quero estar junto igual, né, representando o povo de Deus, eu quero ouvir o que vai sair desse negócio. Esteja junto para participar, mas principalmente aqueles que visitaram. Nós queremos ter um tempo para tomar uma decisão. Sabe por quê, irmão? A gente fala, vamos orar. Esse vamos orar, às vezes, é desculpa. Tipo assim, deixa como tá, cara, não vai mudar nada. Vamos orar, deixa aí, banho-maria. Ninguém sabe o que é banho-maria aí dos jovens, né? Deixa aí de molho. Vamos orar, é assim, Deus, é isso que o Senhor quer? E a gente vai ouvir Deus falando, sim, avance. Então, nós vamos avançar, Deus. Isso é oração. Você ora e você vai executar uma ação que foi direcionada por Deus. E a gente está levando isso com muita seriedade, porque envolve a igreja toda, não é uma vontade pessoal, não é comodidade, não é por vaidade. Nós temos que sondar o nosso coração e falar, Deus, nós estamos sensíveis para ouvir tua voz, e o que o Senhor está nos dizendo para fazer agora? Então vamos lá, vamos juntos, vamos dar o primeiro passo de fé. Amém? Então, durante o jantar nós vamos fazer esse momento. Nós pedimos para o pessoal ir orando ao longo dessa semana, cada um teve uma impressão, nós vamos poder expressar isso para toda a liderança. Uma coisa interessante, irmãos, que é um princípio aqui também, já que nós falamos de liderança. Josué ordenou os sacerdotes e o povo veio junto. Essa hierarquia espiritual continua na casa de Deus. Senão ia ser uma bagunça, irmãos. Todo mundo aqui querendo dar ordem, todo mundo aqui querendo comandar, todo mundo querendo ir para um caminho. Não, nós temos que ouvir Deus, nós temos que nos submeter a Cristo, que é o cabeça. Mas Cristo, Ele coloca entre o povo pessoas que vão orientar, pessoas que vão apontar o caminho. E nós temos que caminhar juntos. Amém? Então, essa lição de Josué 3, ela tem muito para nos falar. Ela nos desafia a viver um nível pessoal com Deus. Ela nos desafia a sair da nossa comodidade. Essa palavra nos desafia a avançar, sabendo que Deus tem algo que nós podemos tomar posse, porque Ele está conosco, e Ele nos abençoa nesse caminho se nós ouvirmos a sua palavra. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com a igreja, e eu oro para que nós sejamos unidos, mas unidos nessa fé. A fé em Cristo. A fé que faz o monte se lançar ao mar. Essa fé que quando nós falamos a palavra de Deus, a gente vê o poder de Deus agindo. Porque o poder não vem de nós, vem de Cristo, amém? Vamos ficar de pé? Nesse momento de oração final, irmãos, a gente costuma chamar de apelo, não é verdade? E nas igrejas evangélicas, normalmente os caras chamam para vir para frente. Eu faço uma leitura sobre esse vir para frente como um ato de fé. E muitas vezes a gente pensa, eu não preciso ir lá na frente, ficar naquela luta, né, do eu. Não é nem com Cristo, é com nós mesmos. Eu não vou fazer o apelo de você vir aqui na frente, mas eu quero te incentivar a colocar o seu coração na presença de Deus. E diante dessa mensagem tão poderosa que fala de fé, fala de obediência, fala de santidade, você colocar diante de Deus os pontos que você tem tido dificuldade de falar, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero que o Teu Santo Espírito venha nesse momento ministrar na minha vida. Porque nós não podemos sair iguais quando a gente ouve uma palavra de Deus. Nós devemos ser confrontados, nós devemos ser edificados, nós devemos entender que Deus falou conosco nessa tarde. Amém? Então se coloque na presença de Deus, enquanto a banda ministra um cântico, e depois nós oraremos para encerrar o culto. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
ti descansarei, pois eu sou teu e tu és sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vou chamar o pastor para encerrar esse culto.
Eu queria só compartilhar uma coisa que na nossa vida, em cada fase, a gente vai estar em grande desafio. E uma das coisas que eu gostaria que todos nós tivéssemos essa convicção. Se você é filho de Deus, se você crê que Deus é Deus Salvador e Senhor, como Deus do Israel no passado, Deus tem promessa para a nossa vida. O que nós falamos. E quando Deus nos promete, Ele também promete a tua presença, como a gente falou. Só que não é uma presença estática. É uma presença que anda na nossa frente para que a gente possa alcançar promessas da vida. E essas promessas é muito mais do que conquistar uma terra no Velho Testamento. É que a nossa vida seja uma vida diferente, abundante. Vida que a gente conheça a Deus. Vida que a gente possa manifestar a glória de Deus. Alcançar vida para Jesus. Impactar vidas. Seja na vida pessoal, seja dentro da família, seja no trabalho, seja na igreja, fora da igreja. E essa travessia do Rio Jordão é um passo de fé. Ela é diferente, esse passo é diferente do Mar Vermelho. Porque no Mar Vermelho a salvação ele abre primeiro, a gente só precisa andar. Mas para conquistar a promessa de Deus, tomar posse, existe primeiro passo de fé na palavra de Deus, na promessa de Deus. O sacerdote tinha que entrar na água, uma água cheia, e pisar na água, e a água foi parar aos poucos, não parou, não abriu a água, né? Ele foi parando 30 quilômetros de distância, e aos poucos, ele vem secando, e o povo pode atravessar. Na nossa vida, que nem esse coronavírus, tem gente morrendo de medo, não quer mais fazer nada, quer trancar em casa, mas quem acredita em Deus, ele está intercedendo, está orando pela igreja, ele está santificando por propósito de Deus, não é para se cuidar, se salvar, mas ele está orando pelo propósito de Deus. Deus tem um propósito através disso, salvar muitas vidas, despertar muitas vidas. É um passo de fé, que alguém toma compromisso em santificar na orientação de Deus, e milagre acontece. Milagre acontece quando a gente dá um passo de fé, sabe? Então, é algo que é que nem essa aquisição de templo. A gente não decidiu nada, mas primeiro ponto a gente quer certificar se é algo que Deus nos confirmou como promessa. E se for, o sacerdote vai primeiro, aqueles que estão separados, ou 12 tribos, a igreja toda vai primeiro, depois, o líder vai primeiro, depois toda a congregação vai primeiro, vai por trás. Mas é importante que a gente está unido, que a gente sabe que nosso Deus é de Deus de toda a terra. Né? Ele falou, a hora que atravessar, vamos ver que o povo cananeia, sabe, achava que cada lugar tem um Deus. Mas ele falou assim, não, o nosso Deus, tudo pertence a Ele. Ele é Deus de toda a terra. E esse nosso Deus, a gente vem tomar essa terra que Deus prometeu. Deus eterno. Amém? Tudo pertence a Deus. E quando Deus se agrada em dar para o teu povo, Ele vai dar. Na tua vida, você tem promessa de Deus na tua vida, Deus vai te dar. Mas precisa confiar, precisa santificar, seguir de perto e sempre um passo de fé. Não dando esse passo de fé, nada acontece. Aquele primeiro passo na água é o que vai acontecer, um milagre. Eu quero desafiar você. Tem muitas promessas na nossa vida, nunca acontece.
porque a gente nunca deu esse passo de fé. Segundo a palavra de Deus, segundo a promessa de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado por tua presença hoje aqui. Tua igreja, diante de muitos desafios nesse final dos tempos. Nós temos muito impacto por causa do coronavírus no mundo inteiro. Impacto político, impacto econômico. E muita gente já está passando dificuldade financeira ou irão passar por tudo isso. Mas sabemos que o Senhor tem promessa para nós. Como igreja, nós reunimos aqui, não somente aqui, no domingo, mas quando espalhado em cada lugar nessa cidade. Nós estamos com o Senhor, sempre um passo de fé, te ouvindo, seguindo de perto, orando, intercedendo para teu povo, para que diante de tantas coisas que acontecem, tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Teu reino venha estabelecer aqui e que teu nome seja conhecido diante de todos os desafios e caos. Senhor, nós queremos como igreja, queremos responder o teu chamado, porque em todas as gerações o Senhor chama aqueles que têm que comprometer com o Senhor. Está comprometido de andar com o Senhor, de santificar como um vaso de honra, vaso santo nas tuas mãos, que não tem nada a impedir que tuas obras maravilhosas aconteçam. Que o milagre vai acontecer naqueles que andam com o Senhor, com humildade, com dependência, com santidade. E que o Senhor, hoje à tarde, nós não vimos aqui para tentar te buscar, mas queremos que o Senhor está no nosso meio toda vez que estamos reunindo em teu nome. Sem encontrar com o Senhor, nós não queremos sair daqui. Senhor, precisamos de Ti. E mais nunca, tua igreja diante de tantos desafios, tantas ameaças globais, fortalece tua igreja, não somente para santificar, mas te conhecer, te ouvir e andar segundo tuas promessas. Que nesse momento que muitas pessoas estão desesperadas, apavoradas, perdidas, sem propósito, querendo se proteger, viver para a sua própria vida, para a sua própria família, para a sua segurança, egoísta. Senhor, que a gente seja alguém diferente, que nós sejamos intercessores, que nós sejamos alguém que se compromete a dar primeiro passo de fé, mesmo que corra o risco de morte, mas nós estamos aí para andar com o Senhor. Queremos ver tuas obras maravilhosas nesse final dos tempos, que muitos vão conhecer que tu és um Deus eterno, Deus de toda a terra, Deus de tudo, Deus Salvador e Senhor. Levanta teu povo, sejam corajosos e fortes no Senhor, para agarrar a tua promessa e viver na tua presença, para herdar a terra, não somente esta terra como posse da terra eterna, mas tomar posse de vidas para Cristo, discípulos para Cristo, para fazer diferença. E sejamos fortes e corajosos para cumprir tua palavra, teus propósitos, Senhor Jesus. Aqueles que, Senhor, que têm lutado por problemas, doenças, vícios, dificuldades, que parece nunca conseguirá, em nome de Jesus, que hoje, um de nós toma posse da tua palavra e, como um primeiro passo de fé, entregar a vida a ti. Senhor, traga restauração, traga realmente, Senhor, uma transformação de vida. Saia da comodidade, saia da alienação, saia de uma vida apática, uma vida sem sentido, uma vida fraca, mas em Cristo Jesus, fortaleça a nossa vida em nome de Jesus. Porque nós cremos, tu és um Deus vivo, ressurreto, poderoso, e o Senhor pode transformar tudo. Tudo que é impossível o Senhor pode, como o Senhor fez acontecer de parar o Rio Jordão. E os inimigos, os povos estrangeiros, viram, de fato, tu és um Deus que está presente no meio do teu povo. Tu és um Deus que está presente no nosso meio.
em nossa família, em tudo. Nós queremos crer mais em Ti do que crer no mundo, querer ser solução no mundo. Nós não queremos nos proteger com nossas próprias forças. Queremos ser protegidos por Senhor e fazer diferença, Senhor. Obrigado. Na maneira que o Senhor usou esses sacerdotes corajosos, que entraram na água primeiro. Levanta aqui, como aqueles sacerdotes corajosos, que creram totalmente a Tua palavra, que não hesitaram em arriscar para morrer, entrar na água e ficar parada, até que o teu povo, todos atravessaram e eles saíram para o último lugar, porque eles sabiam que o Senhor é fiel. Senhor, levanta na Tua igreja esses sacerdotes vencedores, pioneiros, aquele que abre o caminho do Senhor, para que o povo possa atravessar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não queremos nos conformar com um culto a mais, uma reunião a mais. Senhor, nós queremos, Senhor, transformando cada um de nós, em cada encontro, em cada culto. Obrigado, Senhor Jesus. Continue guiando cada um de nós. Obrigado. Que o Senhor seja glorificado. Graça, misericórdia, paz esteja com cada um de nós em Cristo Jesus. Obrigado. Amém. Podemos sentar.